Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui de cara lavada, gravando o vídeo sem make, porque a gente vai falar do 7º capítulo do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola Estés, que é o corpo jubiloso, a carne selvagem. Esse capítulo ele fala em especial de relacionamentos com o nosso próprio corpo, com autoestima e percepção de si mesmo. Então, já que eu vou encarar o tema, resolvi fazer de cara lavada. Eu sou a Carol Mutaf, sou psicóloga e eu sou fundadora da Entre-Si. Bom, vamos lá. Esse capítulo em especial, ele não tem um conto como os anteriores. A doutora Clarice, ela faz alguns relatos da vida dela, começando pela infância e de uma conversa que ela estava tendo com uma amiga, de como elas cresceram com as percepções dos seus corpos. A doutora Clarice descreve a si mesma como uma pessoa mais próxima do chão, com o corpo exuberante, redondo como a terra. E a sua amiga, a Opalanga, é uma mulher bastante alta, magra e que tem os dentes da frente separados. E qual foi a percepção delas na infância a respeito dessas características físicas? Para a doutora Clarissa, o fato dela ser gordinha representava para ela que ela era descontrolada, desprovida desse autocontrole. E para a Opalanga, o que ela escutava é que esses dentes separados significava que ela é mentirosa. Vai entender da onde alguém tirou essa percepção. Mas era assim que ela escutava e assim que ela entendia o que significava os dentes separados dela. E com as voltas que a vida dá, tanto a doutora Clarissa quanto a Opalanga são mulheres que viajaram bastante o mundo. Em algum momento elas encontraram as suas tribos de origem. E a doutora Clarissa falou que as mulheres perguntaram para ela, dessa tribo, se ela estava doente, se ela não estava conseguindo comer o suficiente, que ela tinha que se esforçar um pouquinho mais, porque ela não estava bastante cheinha, ela deveria ser redonda como a terra. E a Opalanga, por sua vez, quando encontrou a sua tribo na África do Sul, com várias pessoas altas, magras e todas com os dentes separados, ela percebeu que isso era um sinal muito positivo e que significava que havia o sopro de Deus entre os dentes dela. Esse capítulo do livro ele é surpreendentemente pequeno, ele tem apenas 15 páginas e é um assunto, acho que é um dos menores que eu li até agora, e ele é um assunto que dá muito pano para manga. A gente pode falar de percepção de si mesmo, a gente pode falar de doenças como anorexia, vigorexia, obesidade mórbida, a gente pode falar da dualidade que algumas ciências levam do corpo e da mente. A gente pode falar dos conceitos de beleza em culturas diferentes, de deficiências físicas, de utilidades do corpo, transcendência do corpo, enfim, dá para fazer um canal do YouTube só sobre corporeidade e as relações que nós temos com o corpo. Mas a gente não vai poder falar de tudo isso aqui, senão esse vídeo teria horas, então eu vou escolher alguns aspectos só. A Bárbara Níquel e a Mariana Bandarra, das mulheres do Talvez Seja Isso, elas levaram a discussão para um lado social muito interessante no podcast. Vale muito a pena escutar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E, assim, é uma percepção muito interessante de como elas trouxeram para o âmbito social essa discussão de beleza e de parâmetro. Aqui eu vou levar mais para as nossas percepções pessoais e para o nosso olhar familiar. Bom, mas vamos continuar com o livro. A doutora Clarissa, ela vai rejeitar fortemente essa ideia de um único modelo de beleza. Imagina, por exemplo, que a natureza tivesse apenas um tipo de cachorro, um tipo de orquídea, um tipo de peixe. Não faria sentido algum a gente ter um único tipo de beleza masculina, um único tipo de beleza feminina. É contra a nossa própria natureza. Você perde uma beleza de observar uma variedade intensa e imensa de pessoas na Terra. Outra coisa que a doutora Clarissa é veementemente contra, eu nem tinha ouvido essa frase quando eu li, achei bastante pesado. Que dentro de uma mulher obesa existe uma mulher magra que grita. E quando ela está na tribo de origem dela, dessas mulheres mais próximas do chão e redondas como a terra,
Ela fala desse conceito que ela escutou a vida inteira para essas mulheres, e essas mulheres não conseguem compreender, nem com metáfora. Como assim ter uma mulher magra dentro da outra? Ela precisa ser exorcizada? Não entendi o que você está querendo dizer. Então, assim, a rejeição dessa concepção de algo que deveria ser é tão forte que nem fez sentido para elas pensar nessa possibilidade. A gente não está aqui de maneira nenhuma tentando defender um modelo X. Então agora a mulher obesa é mais bonita que a mulher magra. Não faria sentido a gente trocar um modelo por outro. Não é esse o X da questão. O X da questão é você poder observar os diferentes tipos de mulher e os diferentes tipos de homem e que isso não seja excludente, que características são características e ponto, né? Cada pessoa tem o seu biotipo e a história genética, a história familiar que esse biotipo traz. Por exemplo, o meu sobrenome Mutaf, ele é um erro de cartório. O original do nome do meu avô é Mistafsi, que é búlgaro. Só que olhando bem para as minhas características e quando eu fui pesquisar a árvore genealógica, eu tendo a acreditar que a minha família tem descendências turcas, que inclusive faz divisão com a Bulgária, né? São dois países fronteiriços. Então, o nariz mais adunco do meu pai, o tom de pele, o meu é um pouquinho misturado, meu pai tem um moreno um pouco mais característico, a nossa altura, o tipo de cabelo, as unhas curtas, os dentes largos. Isso me dá um indício de onde a minha família caminhou, de onde a minha família veio. E aí as outras misturas com a descendência da minha mãe vão contando mais sobre mim. E assim, eu adoro essa questão dessa mestiçagem que a minha família tem, né? Quando alguém me pergunta, você é descendente? Eu falei, de muita gente. Eu sou tipo Cadim, Cadim de um país aqui, Cadim de um país de lá, e eu acho isso muito legal. Mas vamos voltar para o livro. Outra coisa que a doutora Clarissa fala, e nesse ponto eu também concordo bastante, é que a gente não está pensando em deixar de lado a saúde e o autocuidado. O nosso corpo, ele precisa e ele merece desse autocuidado. Só que a gente não pode cair num viés de preconceito. Eu sempre fui magra a vida inteira e 4 anos atrás eu precisei fazer uma dieta rigorosa de cortar algumas gorduras e cortar alguns carboidratos, porque eu já estava no primeiro grupo de risco cardíaco. O meu volume de gordura abdominal, em relação ao restante do meu restante de gordura do corpo e os meus exames de colesterol indicavam que eu já estava nesse grupo. E tendo uma avó com problemas cardíacos, eu é que não ia dar sorte pro azar. Então, assim, não é necessariamente que a pessoa magra é a mais saudável e a pessoa obesa é a menos saudável. A gente não está botando uma estampa, um rótulo nisso e também não está se eximindo de cuidado, dizendo que uma coisa é melhor em detrimento à outra. A gente vai passar por um lugar mais amplo disso. Uma coisa que a doutora Clarissa fala, e aí nesse ponto a gente diverge um pouquinho em questão ideológica, é que ela separa a mente do corpo, mantém a visão dualista do Descartes. E na linha que eu sigo, do Heidegger, o corpo é tudo uma coisa só. Mas fora essa questão mais acadêmica, digamos assim, ela vai falando das marcas que o nosso corpo carrega e dos sentimentos que o nosso corpo carrega. Que os nossos músculos, as nossas vísceras, o nosso corpo ele pode carregar ansiedade, ele pode carregar tristeza. Isso eu vi bastante num curso de psicossomática que eu fiz e num evento interessante que aconteceu num curso que eu dei no ano passado, que é o Workshop para Indecisos. Abri as inscrições para homens e mulheres e, coincidentemente, vieram apenas mulheres. Aí, numa dos módulos, eu aproveitei esse fator e percebi que o grupo estava muito desmotivado, que o grupo estava desempoderado, com uma fala muito fraquinha, uma vozinha muito... que quase não saía.
E aí eu pensei, bom, acho que a gente precisa dar uma injeção de ânimo nessas mulheres e eu quis explorar o feminino delas, o empoderamento feminino dessas mulheres. E aí o que que eu fiz? Eu juntei elas em círculo, eu fiz várias rodadas de EFT, que é uma técnica Emotional Freedom Techniques. Eu precisaria fazer um vídeo só sobre essa técnica, em um outro momento eu faço, mas basicamente ele é uma mistura de acupuntura, tem algumas pessoas que falam que é acupuntura manual, em que você vai estimulando alguns pontos do corpo que eles são mais emocionais, e com o roteiro certo você faz investigações mais específicas. E eu quis explorar justamente a autopercepção delas em relação ao próprio corpo. E saiu coisas assim que a gente não imaginava. Uma das meninas, a primeira que ela quis falar, ela era a típica brasileira gostosa, sabe? Bastante peito, bastante bunda, cintura fina, um pouquinho mais alta, uma morena assim muito bonita, um tom de pele muito bonito, uma mulher que chama atenção. E ela contou pra gente que durante muitos anos ela se escondia por camadas e camadas de roupa porque ela se sentia mal em relação à irmã. A irmã tinha puxado um biotipo da parte da família que não tinha esse corpão, né, que ela tinha. Ela era mais magra, ela era menor, não tinha tanto busto, não tinha tanto bumbum. E aí, como a irmã se sentia incomodada, ela preferiu se cobrir durante muitos anos. Outra vantagem, entre aspas, que ela falava dessa cobertura com a roupa é perceber se o homem que se aproximava dela se aproximava porque gostava dela, de quem ela era, ou se queria apenas desfilar com uma gostosa do lado. E uma das coisas que ela falou na época do curso, ela estava acho que com 42 anos, se eu não me engano, que mais incomodava nela era uma papada. E aí todo mundo no grupo fez: hã? Cadê? Que papada que eu não tô vendo? E ela pensando em fazer algum procedimento cirúrgico para tirar uma papada que ninguém enxergou. Uma segunda mulher do grupo também, assim, a gente ficou todo mundo de queixo caído, que ninguém imaginou que a reclamação dela eram os seios. Ela disse que ela adorou amamentar, que é uma sensação muito gostosa. Ela falou que era muito único estar com a filha dela no colo, esse movimento de amamentar, mas que o fato dos seios terem ficado flácidos depois da amamentação causava nela uma angústia muito grande. Que quando ela ia deitar de lado à noite, assim, né, de conchinha, quando um peito encostava no outro, ela se sentia extremamente incomodada. E que durante algum tempo ela ficou dormindo de barriga para cima, para que isso não acontecesse, embora ela detestasse dormir de barriga para cima. E durante muito tempo ela dormiu de sutiã, só para ela poder virar de lado e não sentir um peito encostando no outro. E que isso ainda era uma questão que ela estava trabalhando nela. E que ela pensava também, de repente, em fazer mais para frente um procedimento cirúrgico, mas ela ainda não tinha certeza. Uma terceira mulher falou de fazer massagens para tirar gordura localizada na pelve, mais especificamente na vagina mesmo. Ela achava que era muito gorda. Eu nunca tinha escutado isso na vida, que alguém pudesse achar que a sua parte íntima era gorda. Mas enfim, foi muito surpreendente assim o relato. Todo mundo ficou, oi? Como? Sério? Existe massagem para isso? A gente nem sabia que dava para ter gordura nesse lugar. Enfim. Depois, uma que tinha uma reclamação um pouco mais comum, né, da gordura abdominal, também depois da gestação, ela não conseguiu voltar com a barriga que ela tinha antes de passar pelos 9 meses da gravidez. E a cereja do bolo, que foi assim o presente que a gente ganhou na noite, é que uma das participantes, aos 4 anos de idade, ela descobriu uma doença de hipertrofia muscular. E essa hipertrofia fez com que as pernas dela ficassem mais finas do que o esperado pro tipo dela. E ela também teve uma certa atrofia nas mãos
e no antebraço. Então, aqui o tronco tinha uma proporção relativamente normal, vamos usar essa palavra para a altura dela, mas as pernas e os braços eram um pouco mais finos. E ela falou que não havia nada no corpo dela que ela se sentisse insatisfeita, que de 0 a 10 ela daria 9 para ela. Ela só não dava 10 porque ela estava meio descuidada com o cabelo, que ela já tinha se cuidado melhor. E aí, muito mais uma percepção de autocuidado do que aceitação deste corpo ser bem visto ou não. E assim, foi uma lição pra gente, né? Como que é você se olhar a partir dessa perspectiva? Ah, eu esqueci de falar de mim. Nessa roda de mulheres, eu falei da minha questão com os seios. Porque a família do meu pai é uma família em que as mulheres têm os seios menores. A família da minha mãe, ao contrário. Todas elas têm bastante volume de seio e seios bem, bem fartos, bem bonitos. E eu ficava assim, gente, mas por que especificamente essa característica eu não puxei da minha mãe? Por que eu tinha que puxar o lado do meu pai 100%? Né? E o quanto que isso me incomodava. Alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar essas questões corporais, eu comecei a fazer as EFTs em relação ao corpo, eu percebi que eu carregava uma sensação de tristeza muito grande na região dos seios. É até meio difícil de explicar quando você nunca passou por algum processo semelhante. Mas assim, era de tristeza mesmo, era esse meu sentimento. E depois fazendo as rodadas de EFT, trabalhando essas questões, eu percebi que isso estava muito ligado aos meninos quando eu era mais nova. Eu até falei isso em algum outro vídeo, eu vou pesquisar qual foi e vou deixar aqui. Que os meninos eles preferiam, logo na nossa adolescência, na fase de escola, eles iam atrás das meninas que tinham mais corpo em detrimento das meninas que tinham menos. Então eu e outras meninas mais magrinhas não tínhamos namorado ou alguém que se interessasse por nós, enquanto as que tinham mais corpo estavam escolhendo. E que loucura, né? Na minha cabeça, as meninas que tinham mais corpo eram muito mais queridas do que as meninas que tinham um biotipo parecido com o meu. E aí, pegando esse gancho, a doutora Estés, ela fala que quando você tem essa percepção de si mesmo, essa percepção de corpo e de valorização de corpo neste sentido, é que a sua aparência ela está acima ou à frente da valorização da sua essência. E aí é que ela chama atenção para a gente olhar com carinho para esse aspecto. É a essência da mulher selvagem, a essência do homem selvagem que vem em primeiro lugar, e não a sua aparência. Depois ela vai fazendo alguns traços em relação às funções do corpo. E aí eu vou acabar discordando um pouquinho dela, porque ela fala assim: qual a diferença de um seio ser maior ou de um seio ser menor se a função dele é amamentar um bebê? Ou qual a diferença de uma anca, né, aqui o quadril, ele ser maior ou se ele ser menor, se o que faz dele é apenas a possibilidade da passagem de um bebê por ele? E aí ela vai falando de outras coisas, por exemplo, as pernas que te levam onde você quer, as mãos que trazem o que você precisa, manuseiam, modelam, escrevem e como que elas servem. Eu entendo essa perspectiva do corpo pela função, mas eu discordo em partes, porque senão o que você faz com uma pessoa que é tetraplégica? Então é só nesse ponto que eu acabo discordando um pouquinho do livro. Mas voltando para o tema principal, se essa criança, se esse adolescente detesta o próprio corpo, como que ele vai amar o corpo dos pais, né? Dependendo de quem ele puxou. E aí, voltando naquilo que eu falei, poxa, eu gosto de tantas características da família do meu pai, e essa especificamente dos seios eu não gostava.
Hoje não, hoje eu me sinto muito mais à vontade com o meu corpo, me sinto muito mais à vontade com os meus seios, com o tamanho que eles são. Hoje não tenho mais problemas com eles, mas assim, isso foi uma questão para mim por muito tempo. E aí, quando eu li o livro, eu falei, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? O quanto eu falei, caramba, vó, eu tinha, vó paterna, né? Eu tinha que puxar a senhora em tudo? Não podia ter sobrado um pouquinho para minha avó materna? Não podia ter ficado? Olha esse sentimento ruim, essa rejeição em relação ao corpo. Aí agora eu queria puxar o nosso tema para mais um outro aspecto, só para a gente já poder ir encaminhando para o final. A transcendência do corpo. Quem já fez prática de meditação provavelmente vai ter alguns relatos parecidos de sentir o corpo expandido, de quando você está de olhos fechados, concentrados, você sentir um volume maior do que você efetivamente é. E aí algumas pessoas brincam, né, que essa é a levitação dos meditantes. Você consegue sentir muitos fenômenos físicos. Algumas pessoas falam de sentir redemoinhos nas mãos, de sentir energia saindo do corpo. O Tantra, por exemplo, o sexo tântrico, que não tem nada a ver com o que o pessoal fala de ai meu Deus, vou ficar gozando por horas, enfim. O sexo tântrico levado ali na raiz, na origem de um modo mais sério, ele fala do orgasmo transcendendo a pelve. É aquele orgasmo que ele sai dos órgãos sexuais e ele expande para o rosto, ele expande para o peito, para os braços, para os pés. Tem um episódio da Netflix que é o Explicando, é o capítulo 16, que ele fala especificamente do orgasmo feminino. E algumas mulheres vão dando alguns relatos sensoriais muito legais a respeito de orgasmo nesse episódio do Netflix. Então, assim, é você ter experiências com o seu corpo de uma maneira que transcende o usual que a gente está acostumado no dia a dia. Então, assim, essa coisa fenomenal, fantástica, completa, absolutamente funcional que é o nosso corpo, que por si só já é um milagre. Enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo, falando com vocês, tá tudo funcionando aqui, né? Tem um coração batendo, tem um pulmão trabalhando, tem um rim, tem uma bexiga, tem os meus músculos, as minhas conexões, as minhas sinapses, tá tudo funcionando perfeitamente sem que eu faça um esforço para isso. Só essa concepção de corpo, só você olhar para isso como um milagre em si, já seria o suficiente para a gente achar todos os corpos bonitos nas suas características, todos os corpos com o seu próprio valor, independente do formato que ele é. E aí, só para a gente poder encerrar, a doutora Clarissa conta duas experiências que ela teve de percepção do corpo feminino. A primeira, quando ela ainda era estudante de psicologia, num acampamento, um evento que ela fez, que havia só mulheres. E uma mulher que tinha na casa dos seus... Ela com 20 e poucos anos, essa mulher na casa dos 40 e poucos anos. Ela estava dançando nua em volta de uma fogueira nesse acampamento que elas estavam. E ela percebeu a barriga da mulher muito marcada pela gestação que ela teve, os seios murchos. E ela pensou, caramba, que triste, né? Essas marcas que a gestação fizeram com ela. Mas quando essa mulher começa livremente a dançar em volta da fogueira e seguir esses sons e ali sem roupa, toda liberta, ela simplesmente deixa de enxergar as varizes, ela deixa de enxergar as estrias, os seios murchos, e ela enxerga uma mulher forte dançando. E isso muda a percepção dela a respeito desse corpo. E depois, já com mais alguns anos de formada, né, já na vida ali mais madura, numa das viagens que ela está fazendo, ela, se eu não me engano, é no México. Eu não me lembro muito bem onde que é essa viagem que ela está fazendo. Numa das cidadezinhas existe um espetáculo chamado La Mariposa. E é uma dançarina
também. E as pessoas estão lá procurando, aguardando, né, o espetáculo começar. A mariposa é anunciada e existe um tempo de espera. Ela não entra imediatamente após o anúncio. As pessoas ficam lá esperando essa mulher entrar. Quando ela entra, é uma senhora idosa com os cabelos brancos até o pé e ela é gorda. E ela começa a dançar com com asas de borboletinhas nas costas, iguais as crianças usam em carnaval. Ela está dançando com essas asas. Alguns turistas acabam ficando decepcionados, tipo, ah, é essa mariposa? E algumas pessoas conseguem perceber a força e a beleza dessa senhora dançando, de como ela é dona do corpo dela, de como que ela dança, de como que ela é forte. E aí a Clarissa encerra esse capítulo trazendo a gente para pensar que é uma mulher quando o seu corpo é animado de dentro para fora, quando a sua verdade está sendo exibida naquele corpo, independente do formato dele, e chama a nossa atenção para a gente prestar atenção no belo, independente dos múltiplos formatos que ele tenha. Então, conta pra mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu sei que o assunto de beleza humana, beleza feminina, estética, saúde, qualidade de vida é muito, muito, muito pano para manga. A gente pode olhar para essa questão de inúmeros ângulos, mas eu queria saber como que isso ressoou em você. Deixa aqui para mim nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Compartilhe esse vídeo com pessoas que têm questões corporais, que podem se beneficiar desse vídeo. Isso, além de ajudar o canal a crescer, também ajuda mais pessoas a visitarem esse tema por mais um ângulo, mais um aspecto de se pensar sobre a beleza feminina. Se você gostou, pode deixar seu like também, eu agradeço muito. E é isso, até o próximo capítulo do livro das Mulheres que Correm com os Lobos.